Esse vídeo é para eu explicar essa segunda parte de uma atividade de artes sobre pinturas rupestres. Especificamente esse daqui, que é a segunda parte, foi entregue para vocês no dia 16, na quinta-feira, dia 16, e ela vale 2 mais 6 pontos. Ela valerá 8 pontos, daqui a pouco eu falo por que esses 2 mais 6. Então, como eu disse, essa é a segunda parte de um trabalho que nós começamos lá no dia 10, que é a primeira parte. Nesse dia 10, na sexta-feira, eu apresentei para vocês um vídeo de uma professora de artes plásticas, onde ela nos apresenta uma técnica para que nós possamos transformar um desenho simples em um modelo parecido com aqueles modelos que os homens primitivos utilizavam para fazer pinturas em rochas. É esse modelo aqui que nós iremos utilizar na atividade. Vou disponibilizar esse vídeo para vocês, para quem não prestou atenção na aula ou para quem já se esqueceu do conteúdo, do que ela falou, até porque alguns alunos ficam conversando durante a aula. E é usando essa técnica que essa professora explica que nós iremos fazer, inclusive, essa nossa primeira parte da atividade sobre a produção de uma pintura rupestre, utilizando a técnica dela, nós iremos fazer um concurso. Essa foi a primeira parte que eu apresentei para vocês lá no dia 10. No dia 16, na quinta-feira, eu entreguei para vocês essa atividade. E o prazo que nós teremos para receber é no dia 23, na próxima quinta-feira, quando nós teremos aula de artes, tá? Então, esse trabalho, juntamente com a primeira parte, será revisto todo nesse dia 23. Agora, explicando melhor aqui para vocês, por que esse 2 mais 6 aqui, é porque, olha, o trabalho em si, vejam que a atividade ela é composta por um assunto sobre arte rupestre, que nós vamos utilizar não somente nessa atividade, mas em outras atividades. Então, como vocês terão que me entregar esse trabalho, esse assunto tem que ficar com vocês. Então, essa primeira parte desse assunto que vale os 2 pontos aqui. Ó. Esses 2 pontos aqui é justamente para você copiar esse assunto no seu caderno de artes. Veja que começa aqui com o tema artes rupestres. Vem aqui o primeiro parágrafo, uma ilustração de arte rupestre. O segundo parágrafo, outra ilustração aqui. Aí vem o segundo subtítulo, chamado Características das Artes Rupestres. E um outro subtítulo, Arte Rupestre no Brasil. E o último parágrafo é a importância da arte rupestre e também a importância não só da arte rupestre, mas também de nós entendermos o que é a arte rupestre, o que são essas pinturas, o que elas nos dizem. E quando nós nos depararmos com alguma arte rupestre, que nós consigamos entender, ler o que é que aquele desenho, que aquela pintura está querendo nos contar. Esse é um dos objetivos principais dessa aula de arte sobre pintura rupestre. Então, vale 2 pontos a cópia desse assunto, que começa bem aqui com o tema arte rupestre, aqui, ó, começa bem aqui com o título e termina bem aqui nesse último parágrafo, ok? Então, esse assunto aqui é para vocês copiarem no caderno, vale 2 pontos, é esse 2 pontos aqui, ó. E as questões, que são 10 questões, começando aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, são 10 questões, vejam aqui, você é o que vai valer aqui, esses 6 pontos. Então, quem copiar, e não é simplesmente copiar de qualquer jeito, tem que copiar de acordo com as normas técnicas, como nós estamos aprendendo em sala de aula. Então, a cópia vale 2 pontos, mais a resolução das 10 questões, 6 pontos, que o total é 8 pontos, para ser entregue na quinta-feira, certo? Como eu contei para vocês. Então, vocês precisarão não só copiar, mas ler o texto para resolver as questões, porque todas as questões elas estão relacionadas com o texto.
Falando aqui da primeira, por exemplo, vejam aqui, ó. Tá querendo saber. Ó. A primeira, qual dos itens abaixo apresenta elementos da arte rupestre? Novamente, nós temos aqui 4 opções, onde apenas uma é a correta, tá? Não vão marcar mais de uma, senão você cancela, você anula a questão. Então, quais desses elementos abaixo representa uma arte rupestre? E se você tiver dúvida, leia um assunto que está aí acima. Olha aqui, alternativa A, o retrato das famílias e do corpo feminino. Alternativa B, a representação em cenas das cidades. Alternativa C, a representação de trocas comerciais. Ou a alternativa D, cenas de caças e animais selvagens. Então, qualquer dúvida que você tenha, leia o assunto aqui ao lado, tá? Esse assunto aqui que está aqui ao lado. A segunda questão também, assim como as demais, você precisará ler o assunto. Olha aqui, não é uma característica das pinturas rupestres. Veja lá que a palavra não, aqui, palavra não, ela está querendo indicar aqui das 4 opções, qual é aquela que não é uma característica das pinturas rupestres? Alternativa A, o retrato de animais. Alternativa B, a pintura das cavernas. Alternativa C, o uso de lápis de cor. Ou a alternativa D, a utilização de carvão e argila. Então, para que vocês possam ter sucesso e acertar cada uma dessas questões, vocês precisam entender o comando dela. E para entender, você precisa ler esse comando, não simplesmente marcar. Olha aqui na terceira questão. Sobre a arte rupestre, vocês vão colocar V quando a alternativa for verdadeira e F quando for falso. Aqui, dentro do parênteses. Então, vocês vão ler o comando de cada uma das questões. Ó. A arte rupestre são criações artísticas desenvolvidas pelos homens da pré-história no período chamado Neolítico. Aí, se tiver com dúvida, recorram ao assunto, leiam o assunto. Se tiver de acordo com o assunto, você vai lá então e coloca que a alternativa é verdadeira, você coloca V. Caso não tenha relação com o assunto, então é falso, e você vai lá e coloca a letra F. Atenção, observe o seguinte, veja que a letra que vocês vão colocar, F ou V, vejam que as letras estão maiúsculas, então quando vocês forem colocar dentro do parêntese, escrevam também com as letras maiúsculas. Entenderam? A outra questão, daqui ainda é parte da terceira questão, a quarta questão começa com um desenho aqui, ó, onde há 2 crianças e um gato tentando entender aqui uma pintura rupestre. Aí vem aqui, ó, observe a imagem para responder a questão. Vocês vão analisar a imagem, não pule a imagem. E aqui vocês vão responder aqui na linha. Observe os elementos não verbais empregados no texto e resposta. Aí está perguntando, qual a importância da arte rupestre para as gerações futuras? Veja que é uma resposta que vocês têm que dar aqui, tá? Só que para entender o comando dessa questão, você tem que ler o assunto. Não esqueçam de ler o assunto. Aqui no diagrama abaixo, vocês vão encontrar característica da arte rupestre. Eu só vou indicar para vocês quantas características tem aqui, ok? Então, vocês irão encontrar aqui 5 características. 5. Quem encontrar mais de 5, ótimo. Mas o mínimo são 5 características que fazem parte da arte rupestre. A sexta questão, segundo o texto, veja lá que a questão enfatiza muito bem, ela quer saber segundo o texto, então vocês vão analisar o texto. O que é a arte rupestre? Você responde nessas 3 linhas. A 7ª, vocês vão analisar a figura aqui abaixo e
responder a questão: o que essa pintura está representando? Na visão de vocês, lendo essa pintura, o que é que você está observando com essa representação aqui? O que que você vê aqui nessa pintura? E você vai lá e responde aqui nessa questão. A oitava começa com uma imagem também, observe a imagem para responder a questão. Analise bem cada detalhe que essa imagem apresenta. Analisem ela, estudem essa imagem aqui, ó. A pergunta: a pintura rupestre acima, o que que ela está expressando? O que que ela quer mostrar? O que que ela quer nos contar? Aí tem a alternativa A, B, C e D, onde somente uma está correta. A nona e penúltima questão é para você redigir um texto, veja aqui, ó. Em quais locais no Brasil foram encontradas manifestações de arte rupestre? Leiam o assunto e respondam aqui nesse espaço. E a décima questão: que materiais eram utilizados para a construção das pinturas rupestres? Novamente, você encontra a resposta lá no assunto. Tá. Então, essa atividade aqui, que vale 8 pontos, ela deverá ser entregue na quinta-feira, no dia 23, na quinta-feira, vejo aqui. Então, na quinta-feira, eu vou querer essa atividade, o texto no caderno de vocês, somente na quinta-feira que eu vou olhar. No outro dia eu não vou olhar, então quem não entregar na quinta-feira não vai perder esses 2 pontos aqui, ele só servirá para quinta-feira. Então não deixe de escrever, não vou estender o prazo. E também na quinta-feira será o dia em que eu irei olhar o trabalho de vocês. Esse daqui, ó, é o trabalho da Maria Eduarda, veja como ficou bonito. Ela fez o desenho um desenho que ela costuma fazer. Depois que ela construiu o desenho, nós passamos, de acordo com o vídeo da professora, nós contornamos pelo tracejado do lápis, do desenho da Maria Eduarda, nós contornamos com a cola, e eu vou deixar o vídeo para vocês verem como é que a professora nos mostra. É através desse vídeo que você vai aprender como utilizar a técnica. É um vídeo de pouco mais de 11 minutos, onde ela mostra todo o processo do desenho. Essas propagandas chatas aí. E eu pedi para Maria Eduarda fazer o desenho dela, e eu, utilizando a técnica, e ficou assim, ó, ficou muito bonito. Então, se vocês capricharem no desenho de vocês, nós vamos ter uma visão diferente daquela pintura convencional que a gente costuma fazer em sala de aula. É uma técnica antiga, mas poucas pessoas conhecem essa técnica, e ela serve para representar muito bem como ficaria uma pintura feita numa pedra, desenhada numa pedra, que são as pinturas rupestres, tá? Então, na quinta-feira também, vocês levem o trabalho de vocês lá para a sala para a gente analisar, até porque a gente vai fazer um concurso com a melhor pintura, o melhor desenho, ok? É isso, gente.